Palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Na comunidade de Corinto, Paulo estava encontrando uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque um dizia: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E Paulo, o que ele quis mostrar com esta carta que ele escreveu, esse capítulo? Ele quis mostrar que as pessoas que são carnais, ainda infelizmente são pessoas, são crianças em Cristo, para que essa pessoa possa crescer em Cristo, ela precisa aniquilar a sua carne. As obras que nós vemos aqui são obras de criança. Ou quais são as obras que ele fala? Inveja. Quantas pessoas na igreja não têm inveja uma das outras? Inveja de ministério. Eu encontrei muitas pessoas que têm no seu coração uma inveja tremenda do outro que prega bem, do outro que evangeliza, do outro que tem o dom disso, o dom daquilo. Então essas pessoas têm inveja no coração. Essa inveja é coisa de carnal, além de carnal, ainda de uma criança, alguém que está iniciando, porque somente a criança ela trabalha com sentimento. O adulto tem que trabalhar com a razão. A criança trabalha com sentimento. Então, além da inveja, as contendas. Quantas contendas não existem dentro da igreja? Contenda disso, contenda daquilo, porque isso não dá certo, aquilo, porque eu não aceito que fulano fale isso, nem fulano fale aquilo, o pastor não me cumprimentou, por isso ele é isso, e um diz que uma fofoca tremenda, o pastor não fala aquilo que deve falar, porque o pastor é isso, o pastor é mole, o pastor é duro demais, o pastor fala demais, sempre assim. Essas são atitudes de criança. Nós temos muito mais coisas importantes para falar, para poder expor, para poder colocar numa igreja, do que ficar com essas brigas. Essas coisas só atrapalham o crescimento da igreja, o seu crescimento e o crescimento da igreja. Que mais aqui? Olha aqui, dissensões. Quantas pessoas não estão na igreja provocando dissensões na igreja? Só dissensões. Elas estão ali para reprovar em tudo. Quando você fala alguma coisa, eu sou contra. Sabe? Você sabe aquela piadinha do eu sou contra. Ela é contra tudo. Tudo. Eu não me dou bem. A minha mentalidade, a minha maneira de ser, a minha maneira não combina com a dele, irmãos. Na igreja não existe isso. Não existe, irmãos. Muitas pessoas têm essas atitudes e acabam criando dentro da igreja facções. Por isso que nós vemos hoje, quantas pessoas, quantas igrejas. Eu tenho uma gravação que diz sobre isso, os nomes das igrejas. E olha, o pior não é isso. Sabe qual é o pior? O pior são pessoas que saem com uma heresia de uma igreja, acrescentam mais 2 ou 3 heresias e fundam outra igreja. Então, cada dia mais nós vamos ver as igrejas praticando mais heresias. Por quê? Porque já traz uma carga de heresia, acrescenta dele ainda, e depois vai, e outras pessoas. Por quê? Tudo isso por causa de contendas, de diz que fofoca, eu me dou bem com ele, o gênio dele é muito difícil de conviver, isso daqui. Não existe mais submissão da igreja, não existe mais submissão.
As pessoas querem fazer aquilo que elas acham que estão certas. Elas não aceitam mais que pessoas, ou a organização da igreja em si, diga a ela o que ela tem que fazer. Não, ela quer fazer aquilo que ela acha que está certo. Então, eu começo a causar dissensões dentro da igreja. O duro que quando sai o dragão, ele sai tragando com a sua cauda muito mais pessoas. Ele não sai sozinho, ele sai sempre arrastando muitas pessoas com ele. Isso daqui são o quê? São pessoas carnais, crianças em Cristo. Paulo está dizendo aqui que não pode falar. Por quê? Porque eles tinham sido criados não com manjar, eles tinham sido criados com leite. Então não cresce. A criança tem uma certa idade, ela tem que tomar leite, depois para de tomar leite, começa a comer comida sólida. E essa comida sólida que muitas crianças de 10 anos, 5 anos de igreja, 5 anos de igreja, 10 anos de igreja, 15, 20, 30, 40 anos de igreja, 50 anos de igreja, ainda estão comendo, ou muitas dessas crianças, dessas pessoas, estão ainda tomando o seu leitinho, infelizmente. Por isso que nós vemos a igreja que está nos dias de hoje. Por quê? Porque não se deu conhecimento a essa igreja que nós estamos vendo. Eu acho que eu já disse que eu fui em uma das reuniões, eu fui em um culto que me convidaram de festa, bodas de prata aí de uma pessoa, numa certa igreja. Eles ficaram, o culto durou 2 horas. 1h30 foi para pedir dinheiro. 15 minutos para testemunho, 15 minutos para a palavra de Deus, terminou, até logo. Por quê? Porque nem mesmo a pessoa que estava lá sabia pregar. Não sabia pregar. Ele sabia pedir dinheiro, mas pregar não. Por isso que nós vemos hoje o povo que se diz evangélico aí. Eu sou evangélico. Evangélico todo mundo é evangélico. Eu sou crente, até o diabo é crente. E ele é mais crente do que muitos crentes que estão aí, porque a palavra de Deus diz que ele crê e se estremece na presença de Deus. Tiago diz isso. Agora, muitas pessoas, muitos cristãos hoje, muitos crentes aí, além de não crer, ainda nem tem esse temor que o diabo tem. Então, o diabo é mais crente do que muitos crentes que estão por aí. Nós precisamos tomar uma atitude na nossa vida. Essa criancice tem que ser deixada de lado. Nós precisamos aprender a conviver uns com os outros. Caso contrário, nós sempre vamos estar sendo criança. Nós sempre vamos estar necessitando de leite. Nós nunca vamos passar a ser mestres. Pode até tentar ser mestres, mas eu conheço muitos que tentam ser mestres, mas estão num púlpito simplesmente ensinando coisas de criança, simplesmente dando ao povo ainda suas emoções, dando ao povo ainda algo que possa fazer com que ele se arrepie todo, com que ele não dá coisa sólida, coisa que realmente, algo que realmente vai sustentar aquela vida durante uma semana. Então, por isso que nós vemos hoje aí shows evangélicos, nós vemos hoje dentro das igrejas um monte de teatros e mais coisas, sabe? Eu não sou contra teatro, eu acho que isso traz uma coisa muito boa, mas quando o teatro começa a dominar o culto, aí pode tirar fora, meu irmão. Quando as coisas começam a ser mais importantes que a palavra, tira fora. Tira fora, porque não presta. Não presta. Quando as coisas começam a tomar o lugar principal de Deus, que é Deus, o nosso culto tem que ser direcionado totalmente a Jesus Cristo. Quando há coisas que começam a tirar essa atenção que é de Jesus Cristo, tira fora, porque não serve para a igreja. Nós vemos muitas vezes na internet aqueles... eu vou voltar com você daqui a pouco para nós continuarmos o nosso papo. Um forte abraço. Já já nós estamos de volta.